Quando falamos de Jujutsu Kaisen, é impossível não lembrarmos de monstros de poder, como o Sukuna, Satoru Gojo, Toji, Mahoraga, Higuruma, Sakaba e até o Kenjaku. Mas entre todos eles, existe alguém diferente, alguém que não nasceu querendo ser forte, alguém que sofreu antes de lutar. Yuta Okotsu. Muita gente até hoje ainda subestima o Yuta, muitas vezes dizendo, ele depende da Rika. Mas isso só mostra que essas pessoas não entenderam a dor do Yuta, porque o poder do Yuta não nasceu da força, ele nasceu do amor e da perda. No começo de Jujutsu Kaisen Zero, somos apresentados a um garoto, magro, cansado, com um olhar completamente quebrado e sofrendo bullying. Yuta Okotsu não era um herói. Ele era um garoto que só queria desaparecer. Carregando uma maldição ligada à pessoa que ele mais amava, ele vive isolado, com medo. Medo de machucar os outros e medo de existir. E isso é o que torna o Yuta diferente dos outros. Enquanto muitos lutam por poder, o Yuta luta contra si mesmo. Ao longo da história, aquele garoto frágil começa a se transformar. Não porque ele perdeu o medo, mas porque ele decidiu seguir em frente mesmo com medo. Ele encontra pessoas, cria laços e pela primeira vez encontra um motivo para viver. E claro, proteger. Yuta não virou forte do dia para a noite. Ele construiu sua força na dor, na culpa e no amor. Isso que cria a dualidade dele. Por fora, gentil. Por dentro, um poder absurdo e quase destrutivo. E quando chegamos no arco atual do anime, o jogo da Bate, nós vemos essa mudança dele. Yuta recebe a missão de executar o Yu Ditadori. E ali, não existe dúvida, ele cumpre a missão, mas ao mesmo tempo ele escolhe salvar. Ele engana o sistema, forja a morte do Itadori e prova que, mesmo forte o suficiente para matar, ele ainda escolhe proteger. Isso não é fraqueza, isso é humanidade. E quando ele finalmente entra em combate de verdade, aí não tem discussão. Ele simplesmente domina. Ele enfrentou dois feiticeiros da era antiga ao mesmo tempo, inimigos experientes e perigosos. E mesmo assim, ele venceu sem evitar e sem recuar, porque no fim, o Tokotsu não é apenas um prodígio, ele é a prova de que alguém pode sair do fundo do poço e se tornar uma das pessoas mais fortes do mundo, sem perder o coração, claro. Mas se você acha que o auge do Yuta parou por aí, você tá muito enganado. Depois de tudo isso, o Yuta não era só um aluno. Ele voltou como um dos feiticeiros mais fortes da nova geração, um verdadeiro feiticeiro de grau especial. E diferente de muitos, ele não buscava reconhecimento. Ele só queria proteger aqueles que ainda estavam vivos, enquanto o mundo do Jujutsu mergulhava no caos. Feiticeiros caíam enquanto o medo tomava conta. E Yuta continuava avançando, mesmo carregando o peso de tudo. Então, chegamos ao ponto mais crítico da história. O momento até onde os mais fortes começam a cair. O momento em que o impossível se torna realidade. O surgimento completo de Sukuna, o rei das maldições, o ápice do terror, a entidade que nem mesmo Satoru Gojo conseguiu derrotar. E mesmo diante disso, o Yuta não recuou, porque diferente do garoto do começo, ele não queria mais desaparecer. Agora, ele era alguém que pisaria no campo de batalha, mesmo que pudesse morrer. Quando Yuta entra na luta contra Sukuna, não é só mais uma batalha, é um confronto entre o peso do passado contra o maior mal existente. Cada movimento ali não era só técnica, era desespero, era estratégia, era vontade de sobreviver e de proteger o que restou. O Yuta luta sabendo de uma coisa: ele não é o mais forte ali, mas mesmo assim ele luta. E isso é o que separa ele de muitos, porque coragem não é ausência de medo, é agir, mesmo quando o medo tá te destruindo por dentro. Contra Sukuna não existe espaço para erro, e mesmo assim Yuta enfrenta, usa tudo que tem. Sua energia amaldiçoada absurda, sua conexão com a Rika, sua inteligência em batalha. Mais do que isso, ele luta com algo que o Sukuna nunca vai entender: o coração. Porque o Sukuna luta por prazer, Yuta luta por pessoas. E é isso que torna essa luta tão absurda. Não é só força contra força, é humanidade contra monstruosidade. No fim, independente do resultado da luta, Yuta já provou tudo o que precisava. Que ele não é só o cara que depende da Rika, que ele não é só um prodígio, e muito menos alguém fraco. E o Tokotsu é um sobrevivente, um protetor e um dos poucos que teve coragem de encarar o Rei das Maldições de frente.